quer ter lucro com loja de roupa de preço único, não use porcentagem. Sou Wesley César, especialista em montagem de loja de roupa de preço único, com mais de 10 anos de experiência nesse ramo, que vem crescendo muito. E eu estou trazendo conteúdo para vocês há mais de um ano, agora faz um ano, conteúdos direcionados para quem quer empreender, mostrando o potencial, mostrando aonde deve investir, aonde não você deve evitar, o porquê que é um negócio que vem crescendo muito e porquê que é uma oportunidade única, justamente por ser moeda estável. Esse modelo de negócio só funciona com moeda estável, porque quando tem a moeda não é estável, não te dá condições para que tenha preço único o ano inteiro. E hoje eu vou trazer um tema para vocês que é ter lucro com loja de roupa de preço único e não usar porcentagem. O que seria isso? Muitos que vão empreender com loja popular, loja de preço único de roupa, eles acham que usa aquele padrão tradicional que todos usam, que é porcentagem. É você comprar uma peça de roupa por X e colocar 40%, 50%, 60%. E não é por aí. As pessoas confundem muito o que significa usar uma metodologia de precificar, de colocar uma margem de lucro em loja popular. Em loja popular você não usa isso, então você confunde porcentagem e eu nos meus 10 anos eu fui entendendo o que funcionava, o que não funcionava, o porquê que porcentagem não funciona, qual que é os malefícios que traz, e desenvolvi a precificação para a loja de roupa de preço único, que trouxe lucratividade, trouxe todo um benefício positivo para a loja popular, que dá condições para que você tenha todo um arsenal de qualidade dentro da loja. E porcentagem, pelo contrário, traz uma parte negativa. Mas como, Wesley? Eu vou estar explicando nesse vídeo, fica até o final, vai ser um vídeo bem esclarecedor para você ter condições de entender entre precificação e porcentagem. Por que precificação, que eu desenvolvi nesses 10 anos, funciona e quais os benefícios que trazem, e por que porcentagem ela traz um ponto negativo que não é interessante para quem quer crescer e alavancar o seu negócio com loja de preço único. Porque loja de preço único você tem que ter variedade, você tem que ter qualidade, você tem que ter um monte de fatores que a porcentagem não traz para você. Ela, pelo contrário, ela distancia tudo que a precificação traz. Porque quando eu fui entender isso, eu fui vendo que eu não conseguia ter dentro da minha loja. No início eu usava porcentagem, bem no início, há 10 anos atrás, eu fui vendo que eu não conseguia ter margem de lucro, não conseguia ter variedade, e tinha que ter algo mais para que funcionasse de maneira mais assertiva. E eu vendo aquilo, testando, porque sempre eu uso minhas lojas como um campo de um laboratório, um campo de batalha ali que eu vou colocando o que funciona eu vou potencializando, o que não funciona eu tiro completamente para que não haja um freio, porque é uma coisa pequena, por ser um modelo diferente, ele tem suas nuances diferentes, ele tem uma linha diferente de raciocínio para dar certo. Então, porque quando eu usei no início, como eu vim de outras lojas tradicionais, eu trouxe o modelo de porcentagem, achando que daria certo, porque nas lojas tradicionais eu usava a mesma coisa. E fui vendo que não, fui vendo que eu fui perdendo qualidade, fui perdendo um monte de fatores. E por que você tem que saber disso? Investir tempo e conhecimento nisso. Porque quando você sabe o resultado que traz, com a precificação, que é o modelo que eu inventei, ela te dá mais rapidez nos resultados, porque loja popular, você precisa disso, você trabalha com giro, e o giro ele te dá todo um volume, mas para você ter o giro, você tem que provocar uma situação lá atrás, e a precificação ela te dá condições no decorrer do tempo. Então o conhecimento de você saber o porquê que porcentagem não dá certo, e o porquê precificação dá certo, e como usar a precificação da maneira correta, isso te dá uma visão ampla,
a estrada fica mais clara para você trabalhar e se desenvolver como lojista. Então isso é fundamental. E qual que é o benefício? Um dos benefícios que traz a precificação. A precificação ela vai trazer para dentro da sua loja, por ser uma loja popular, barata, ela tem que ter qualidade. Ah não, mas como que você coloca qualidade numa loja que o produto é barato? Como que você vai conseguir? Pois bem, você tem que ser contra-intuitivo. O cliente entrando na sua loja tem que saber que você tem que ter qualidade, você tem que ter variedade, você tem que ter todo um suporte para atender o seu cliente. E aonde que você tem que ser diferente. E a precificação, ela ajuda a trazer para dentro da loja qualidade. Qualidade, ela ajuda a trazer variedade e te ajuda a ter lucratividade. Porque muitas das vezes a gente engana achando que quando você coloca porcentagem, eu coloco 50%, 60% em cima da peça, aquilo ali vai te ajudar a ter lucratividade. Ah, então eu vou colocar 70%. Não. Mas quando você usa a porcentagem, você recua. Porque a porcentagem ela tem um efeito de dobrar, não de dar uma média, que é diferente quando você fala em roupa popular. E por que a precificação gera benefício em loja popular? Ela consegue gerar benefício. Porque ela traz resultado. Porque quando você aplica a precificação, você tá entendendo. Primeiro, você entendeu o que o cliente quer ali. Você inaugurou a loja, ou então você migrou sua loja, ele vai falando o que ele quer através do que ele vai comprar e o que ele não vai comprar. O que ele comprou em mais frequência é o que ele quer. O que ele deixou, sobrou mais na loja é o que ele realmente pode querer, mas em pouca quantidade. Se aplicou a precificação, você começa a ter resultado, porque ali em cima daquela peça que está girando, você vai ter margem de lucro, você vai forçar o giro dela e aí vai indo cada vez mais. Então ela te gera benefícios que ela traz para dentro da sua loja, qualidade, ela traz qualidade, variedade e força o giro da loja. E isso te dá um equilíbrio, ela traz um equilíbrio. Porque pensa comigo, para você ter uma loja popular com 2.500 peças, 2.000 peças, você vai ter que ter um equilíbrio. Mas como, Wesley? Como que com porcentagem você vai conseguir ganhar numa peça média de uma de alto padrão dentro da sua loja uma lucratividade ideal? Não tem como. Aquela peça que você paga R$22, se você aplicar a mesma porcentagem que você aplica na peça que você compra de 15, uma você vai vender por 30 e a outra você vai vender por 44. Não funciona. Foi por aí que eu fui vendo que não tinha. Eu tinha que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio eu fui testando. Eu testava uma parte aqui, outra parte ali. Então faz com que a loja inteira vende em média. Ela vai ter uma média de venda. Tem aquele produto que vende mais, o que vende médio e o produto mais barato. Então você consegue ter uma margem equilibrada. É uma das vantagens extraordinárias para a sua loja. Justamente para a loja de roupa de preço único. Isso é exclusivo para ela. Isso vai trazer benefício para ela. E se você não fizer isso, se você não usar a precificação, não, peraí, eu não quero usar a precificação, porque eu toda a vida eu usei lucratividade me dá a porcentagem, toda a vida eu usei porcentagem, amigos meus têm comércio e trabalham com porcentagem, beleza, só que em loja popular, você não, de preço único, pois bem, a minha loja hoje é de R$30. Se eu aplicar porcentagem, com um mês eu paro de ter variedade e qualidade na minha loja. Porque a estrutura da porcentagem, ela faz com que isso saia completamente. Isso mude. É esse foco que eu ter o equilíbrio, eu passo a perder lucratividade, porque naquela peça de alta percepção eu vou ter que colocar uma porcentagem bem menor, aí eu não vou saber quantas peças dela eu vou trazer. A peça a mais barata, que eu teria um lucro maior, eu vou ter que trazer uma porcentagem X dela para me fazer o equilíbrio. Então, a precificação me dá condições disso. A precificação me dá condições. Ao contrário da porcentagem. Por quê? Porque você trabalhou entendendo o mecanismo do negócio.
Você trabalhou entendendo que loja de preço único usa-se uma precificação diferente. Por isso que muitos procuram, Wesley, mas como que você consegue ganhar dinheiro numa peça dessa aqui importada? Ó. Uma peça dessa aqui importada, que vende muito, bermuda importada, que eu consigo vender ela em R$30. Mas na época da porcentagem, não. Eu pago R$20 numa peça dessa. Se eu estabeleci que eu quero ganhar 90% no geral, eu tenho que fazer uma média, eu tenho que saber, eu tenho que ter um perfil certinho. Eu tenho uma planilha automática de precificação que ajuda você a entender como que usa a porcentagem em loja de roupa de preço único. E tenha resultado. O mais importante é isso. Então, se você não usar a precificação, com um curto espaço de tempo, você vai começar a não ter variedade na sua loja. Você vai começar a não pagar suas despesas no final de mês. Por quê, Wesley? Porque o lucro não vai entrar real. Ele vai ser um lucro, você vai começar a ver peça na loja que antes vendia bem, passa a não vender, porque você não teve o equilíbrio. E não é culpa sua? Não é culpa sua. É porque você não usou a precificação correta para a loja de roupa de preço único. E qual o melhor momento para você usar a precificação e ter margem de lucro e não usar a porcentagem? Se você está começando do zero, você já vai estruturar, eu quero conhecer os fornecedores alinhados, eu quero conhecer o grupo de fornecedor. A partir do momento que você falou, vou empreender, vou buscar a minha renda de forma concreta e minha lucratividade, você já tem que entender como que é a precificação e como usar a precificação. Porque já é no início, para você que está começando do zero. Agora, para você que é lojista, já tem uma loja de preço único, não está tendo lucratividade porque não conhece o método certo, ou você que está com a loja popular, você tem uma loja tradicional, quer migrar, eu tenho aluno que tem lojas tradicionais, migrou e está dando certo. Então, a partir desse momento, você já tem que entender, peraí, mas eu tenho N peças na minha loja já de preços da minha loja tradicional. Você vai trabalhar dentro dela a precificação para quê? Para na migração você vai deixar de ganhar um pouco e vai ganhar em outra situação, porque você vai capitalizar para você ir migrando aos poucos. E aos poucos você vai chegando ao resultado ideal. Então, o momento é interessante, porque se você já está no processo andando com loja tradicional, você vai migrar aos poucos. Porque você não pode perder a mercadoria que você tem ali. Então, você usar a porcentagem. Nada errado. Mas você vai ver que quando você usar a precificação, algumas peças, que é normal, algumas peças que os lojistas tradicionais vendem de 40, 50 reais, ele vai conseguir vender ela de 30 reais, tendo margem de lucro. O cliente vai ver aquilo ali e vai falar, peraí, o que aconteceu? Então você vai, aonde que ajuda muito, que dá uma percepção para o cliente que ele sai ganhando. E quando ele sente que ele sai ganhando, ele vai voltar várias vezes na sua loja, ele vai ter mais ele vai voltar com escala, porque ele notou que ele fez um bom negócio. E ele fez um bom negócio e você fez também, porque você mudou a maneira de trabalhar. Você, em vez de porcentagem, você usou o mecanismo certo. O que você fez? Você só mudou a maneira de estruturar o negócio. É simples, sim, mas que tem toda a importância. Em loja popular, não se trabalha com porcentagem. Aí você já começa a entender o jogo, você já começa a emitir sinal para o seu cliente, mesmo que seja seu cliente, você que está migrando tradicional, ele já vai entender, fala, peraí, tem algo novo acontecendo aqui que eu não sei o que é. Mas com o tempo ele vai vendo, que aí você vai migrando, você vai mudar a placa, aquela coisa que é normal, e aí você começa a ter aquela aceleração de venda, e aí não vai cometer o erro que eu cometi há 10 anos atrás. E antes de eu desenvolver a precificação, eu trabalhava com porcentagem. Eu trabalhei 1 ano e meio, tem conteúdo falando sobre isso. Eu trabalhei 1 ano e meio usando porcentagem. E eu vendia, e não vinha lucro. Mas vendia muito mesmo. Porque naquela época a loja era de 10 reais. Eu comprava de 8 e vendia de 10. Eu ganhava 2 reais. Eu achava muito pouco, e era pouco. Porque você vendia e não vinha lucratividade. E isso vai atrapalhando você. Isso atrapalha o jogo. Você mistura as coisas. Então, é onde que a importância de usar a precificação,
E naquela época eu nunca imaginava o que seria precificação. Tanto que depois de 1 ano e meio que eu fui vendo que eu estava trabalhando errado, que eu estava ganhando pouco, que minha loja estava tendo pouca variedade, que eu fui vendo que eu precisava, tinha que mudar a maneira de precificar. Tinha que mandar, porque o pessoal via que não tinha variedade. Naquela época não tinha. Tem lojas de preço único hoje que não tem variedade, porque não entendeu ainda como funciona. Só que eu, mais rápido que tudo, eu não tinha plano B, eu tinha que melhorar o negócio. E foi quando eu desenvolvi a precificação. E quando eu demorei 1 ano e meio, que eu fui testando, aí eu tive que desenvolver o fornecedor alinhado, eu tive que desenvolver o grupo de fornecedor. Aí quando eu apliquei a precificação, do 1 ano e meio para frente, eu já abri a segunda loja, que eu vi que eu tinha desenvolvido uma metodologia, algo diferente, que estava funcionando, que dava atração no negócio, que você conseguia ter uma margem de lucro que muitos não tinham visto ainda, depois de 1 ano e meio, pelo fator simples de mudar de porcentagem para precificação. Parece simples, mas não é que hoje parece simples porque, né, eu testei e validei. E o que vale mais você fazer? Você usar porcentagem ou precificação? Sem dúvida nenhuma. Loja de roupa de preço único, você não trabalha com porcentagem. Você nem queira fazer teste. Senão você vai cometer o erro que eu cometi. Você vai ficar anos errando pelo algo que você poderia já ter um resultado rápido. A partir do momento que eu entendi a precificação, bem no início a precificação não era tão boa igual hoje. Porque aí eu fui melhorando mais a linha de fornecedor alinhado, foi surgindo mais fornecedores alinhados, eu fui procurando fornecedor alinhado, porque fornecedor alinhado você tem que ir para o campo de batalha, você tem que trazer a mercadoria, experimentar aquela coisa, e aí eu desenvolvi 800 fornecedores, e aí eu pego a precificação, ando a mercadoria fazer o pedido, eu já uso a tabela, já belezinha, eu já venho, faço os pedidos, e ela já chega com a média para mim de 16, 15,5, eu vendendo de 30, vou ganhar 90%, 90 e poucos por cento. Mas por isso, porque eu vendo por igual e toda semana eu faço os meus pedidos em cima dessa estrutura. Porque aí você consegue vender por igual. Onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? Não só as pessoas, vamos comparar comigo no início, quando eu iniciei. Eu não sabia, eu usava porcentagem. Hoje eu vejo muito, conheço pessoas que vai lá no meu conteúdo, eu comecei uma loja de preço único e eu uso porcentagem, o que você acha? Não adianta eu responder para a pessoa sem mostrar para ela uma estrutura, como que funciona, que fornecedor que você está comprando, porque o fornecedor é importante. Se você não tiver um fornecedor alinhado, ele não vai te dar condições de você usar a precificação, não adianta. Por quê? Eu vou te dar um exemplo, você compra de um fornecedor que vende o mesmo produto, eu vou pegar uma outra bermuda, uma bermuda dessa aqui de algodão, vende esse mesmo produto. Esse produto aqui eu tenho a bermuda curta e tem ela a bermuda mais longa. E todas elas eu consigo vender de R$30, certo? Por quê? Eu uso a precificação. Só que o meu fornecedor, eu compro essa bermuda aqui dele de R$12. Ainda eu consigo comprar de 12. Vendo por 30. E a maior eu compro de 17. Quando você compra de um atravessador, eu já fiz esse teste, mas não comprei. O cara vai vender na porta da minha loja, a gente conhece. Me liga, manda mensagem, fala, eu tenho essa bermuda aqui, eu vendo ela por R$20, e a cano mais longa por 22. Você viu que o cara é um atravessador, então como que você vai aplicar uma precificação em cima de uma mercadoria dessa e vai concorrer comigo, ou alguém que tem o meu método, um aluno meu? Não tem como. Por quê? Porque a hora que ele coloca a precificação, ele pode até vender de 30, mas ele vai ganhar menos. Agora, como eu sei que eu compro de 12 essa, e a outra eu compro de 17, se eu não me engano, é 16, eu consigo ter quase 6, 7 reais a mais do que aquele atravessador. Então, eu aplicando a precificação em cima dessa linha de fornecedor minha, a minha margem, ela aumenta. Então, as pessoas erram, por quê? Aí o cara compra uma peça dessa do atravessador errado, ele paga R$20 nela, ele vai lá e põe 90% 100. Ele vai vender quase 40 e eu estou vendendo ela de 30 e ganhando o mesmo tanto que ele. Mas por quê? Eu alinhei. Eu tenho, além de tudo, eu tenho ela curta, eu tenho ela do P ao G3 e tenho ela maior. Eu consigo ter uma mercadoria diferente. Então, um dos ganhos é esse. Então, o que as pessoas erram muito? É isso, a pessoa começa a fazer errado. Ela acha que ela sabe, e aí ela começa a usar a porcentagem, ela não. Então, algumas peças eu vou aplicar
40%, outros 50%, outros 60%, não é assim que funciona. Aí a mesma coisa, você não vai conseguir, se você não tiver uma mecânica, você não vai conseguir acompanhar um raciocínio. E o meu método te dá uma mecânica por completo. Então, de janeiro a dezembro eu tenho a mesma mecânica. Se você aplicar porcentagem, estabelecendo algumas porcentagens por peça, você não vai conseguir, porque com certeza a minha mecânica, ela vai colocar a mercadoria na minha loja que você não vai conseguir ter. Com o tempo o cliente vai avaliar isso, a pessoa sai perdendo. Essa é uma das questões. Então, eu vejo muita gente errar porque eu vejo pessoas com intuito, com vontade de crescer, com tudo, mas sem o conhecimento pontual. Insistindo em usar porcentagem. E a porcentagem vai distanciar você do sucesso, do resultado, do giro, da lucratividade e vários fatores. Isso aí não resta dúvida. Eu já cometi esse erro. Errado? Mas a gente comete o erro talvez nem sempre estando consciente dele, inconscientemente, achando que está fazendo a coisa certa. E você pode chegar lá e falar? Não. Você vai chegar e falar a pessoa vai ficar até ofendida, falar, quem eu sei para vir cá me falar? Então, assim, fica essa dica aí, bem clara. É muito ruim você ver uma pessoa que está querendo empreender, está querendo buscar sua independência financeira, querendo ter lucratividade, você está vendo que o cara está errando. Só de eu entrar na loja eu sei, bater o olho assim, a gente sabe quando o cara está certo ou não. E por onde começar? Pois bem, eu comecei usando porcentagem. Eu fui vendo que eu aplicava uma peça dessa, que é importada também. Eu queria ter uma peça dessa manga longa, então para me comprar ela manga longa, ela é mais cara que a manga curta, mas estava tendo pedido de manga longa. E da manga longa, tendo pedido da G1, G2, G3 também, que são tamanhos maiores, que vendem bem. E eu comecei a ver que eu não conseguia. Quando eu colocava a porcentagem, essa peça que eu comprava de R$20 até o G, eu tinha que usar uma porcentagem menor para vender a 30. E a G1, G2, G3, eu tinha que vender quase a 40. E isso eu fui notando que estava errado. E aí o que eu fiz? Aí no desenvolver a precificação eu pensei, não, eu vou ter que dar uma quantidade X de peças maior, perder um pouco na maior, ganhar na menor e fazer uma sequência. E nisso, o meu programa de precificação, ele me dá essa condição. Então eu tenho na minha loja, sem estar mudando seção da loja, eu tenho esse produto importado do P ao G3 de R$30, ganhando a mesma porcentagem, mas não uso a porcentagem, uso a precificação, porque ela me dá uma média de venda. Ué, Wesley, mas parece tão óbvio. Parece, né, aqui, né? Mas quando você for pôr na prática, se você não tiver o passo a passo correto, você erra. Isso é normal. Isso é fato. Isso é tranquilo. Mas que eu quero que você entenda por onde você deve começar. É aplicar da maneira certa. Para que a pessoa chegue na sua loja, não encontre uma peça G2 dessa aqui, de R$40, R$50, que é o que você vai ter que colocar. E no meu caso, eu vou vender ela de R$30. O que foi diferente? A tal precificação. Então você tem que começar aplicando o fornecedor alinhado, o grupo fornecedor, porque quando você coloca o fornecedor, você aplica a precificação em cima, você consegue trazer para dentro da sua loja essa linha de raciocínio, porque já foi tudo estruturado para isso. Não é só desenvolver a precificação para evitar a porcentagem, é você ter condições de aplicar de maneira correta e você ter na sua loja um alinhamento correto de mercadoria. Um alinhamento que vai te dar resultado, um alinhamento que vai te dar condições, uma mercadoria que vai te dar over delivery. O que é over delivery? A pessoa chegar na sua loja e falar, peraí, uma blusa importada dessa G3 por R$30 e tendo margem de lucro? Sim. Sim. E como eu me organizo nisso? Toda a minha compra, aonde que eu falei sobre pessoa erra muito quando começa a loja? Porque não é só você colocar a precificação no início da montagem da sua loja ou quando você for migrar, não. Ela tem que fazer parte da estrutura do seu negócio a partir de agora, Wesley. Toda a minha compra que eu faço por semana, toda semana eu faço uma compra, eu tenho uma videolista. Qualquer parte do país, você faz a sua compra com o celular, chega para você. Bem organizado. Hoje não é desculpinha, não.
Depois da pandemia, principalmente, você tem noção tanto que melhorou a logística das coisas. Então ali, toda a minha compra, eu vou fazer a minha média. Então toda vez que chegar a mercadoria na minha loja, eu já tenho uma média estruturada do quanto eu tenho que comprar de tal peça, para me dar condições de ter aquela mercadoria. Aí, assim, são tudo peças de R$30. Ó. Tudo peça de R$30, mas porque eu faço uma média sobre a precificação. E toda semana. E por que toda semana você tem que aplicar? Porque você tem que pensar comigo. Vai virar uma mecânica do negócio. Quando você aplica toda semana essa precificação na lista que você for comprar, ou pouca, 10 peças, ou 20 peças, ou 1000 peças, ou 10.000 peças, o negócio por inteiro ele vai vender por igual. Você vai vender por igual. E isso vai te dar condições de não sobrar dentro da sua loja outra coisa que a precificação ajuda. Fuso. Vai, Wesley. Porque aplicou toda semana e é assim que eu me organizo. Toda semana. E vai chegar num ponto que hoje nós compramos para 4 lojas. Fica mecânico, você não precisa de usar mais. Você aprende o método, você bate o olho, aí a hora que você faz aquela compra, você comprou lá 2.000 peças, que você faz a conta, soma e divide pelo valor que você comprou, vai te dar a média. Aquela média, ela vai te ajudar na hora de entender a precificação. Ela vai te ajudar, porque é uma mecânica. É uma mecânica que te ajudou a igualar a situação. E isso eu faço toda semana. E quanto mais eu faço, melhor eu fico. Melhor eu fico. E eu penso assim, eu fiz a semana, aí eu vou fazer na outra semana, aí eu vou mudar o fornecedor alinhado, eu vou mudar o grupo de fornecedor, e eu vou alinhando. E toda vez que eu faço, eu vou ficando melhor, e o meu método vai melhorando. Aí eu vejo que a precificação, ela vai me provando que ela é 1000 vezes melhor do que a porcentagem, que eu não preciso quebrar a cabeça trazendo algum produto que não vende e ter que colocar porcentagem nela, não. Ela já vem uma estrutura montada para dentro da sua loja para você ter esses resultados trabalhados. De uma maneira que você não vai ficar preso à porcentagem. Porque a porcentagem pode funcionar para outro tipo de negócio, mas para a loja popular não tem como funcionar. Cada vez que você alinha, você tem um exemplo de como fazer isso? Tenho. Eu faço isso, meus alunos fazem isso constantemente e estão vendo que é o ideal. É a média. Agora, quantos por cento de cada situação? Aí é uma prática. Aí eu tenho uma tabela que vai te explicar. Quantos por cento que eu vou comprar de produto até R$20? Você vai comprar tantos por cento de 15 a 18 e tantos por cento de 19 a 22. Agora, como que isso é feito? Aí tem que ser bem estruturado para você não ter prejuízo. Se você não aplicar a precificação em cima da base, que é o fornecedor alinhado, o grupo fornecedor e a logística, você, ao invés de ter lucro, você passa a ter prejuízo. Porque um atrapalha o outro. Então, eu tenho uma aluna agora que está migrando, ela vai inaugurar a loja dia 3. Tem duas que vai inaugurar a loja dia 3. Uma vai inaugurar, começou do zero, e uma vai reinaugurar. Eu tenho até um conteúdo dela nas minhas plataformas. Ela falando que quando ela começou, que ela entendeu a precificação, que ela começou a colocar mercadoria na loja dela usando a precificação correta com os fornecedores alinhados, ela fez o pedido hoje, com 2, 3 dias chegou aquele monte de mercadoria para ela, que ela pegou aquelas roupas, ela ficou encabulada, porque tinha peça daquela ali que ela vendia R$50. Mas porque ela usava a porcentagem. E aí ela foi vendo que a jogada foi bacana, que quando ela colocou na loja, essa que eu estou falando, antes de inaugurar, ela já começou a vender, porque ela deixou aberta a loja e foi vendendo. E os clientes foi vendo que aquela mercadoria que está ali, era aquela mercadoria que ela vendia mais cara, mas ela vendia mais cara porque ela não tinha uma mecânica, ela achava que poderia ganhar mais usando o tradicional porcentagem. Mas aí ela vendeu muito mais com a precificação, porque é aquela mercadoria de percepção. O cliente comprou aquela mercadoria melhor, aquela média, levou por igual, e aí você vende por igual, é incrível. E como melhorar? Cada vez é uma mecânica individual. Toda vez que você aplica, você entende. Vamos pôr aqui uma pessoa sem muito esforço, com 30 dias,
ela está automática. E tudo que ela for comprar para a loja popular, ela já aplica a precificação. E cai como uma luva. É incrível. Aí eu, peraí, Wesley, mas como assim, cara? Porque você vai praticando. Quanto mais você faz, fazer é melhor do que fazer perfeito. Você tem que ir fazendo até ficar perfeito. É fazer até dar certo. O que é até dar certo? Até você entender a mecânica. Porque é você que tem que entender, porque é um entendimento individual. Então, quem que tem que entender? Quem faz a compra. Aí, com pouco, parece algo muito extraordinário, mas não é. Até onde você deve fazer? Até onde você tem que usar a precificação em loja popular? Até quando você quiser ter uma loja eficiente? Até que eu teste outro produto, outra mecânica que funcione melhor do que a precificação. E eu falo para você que a precificação, apesar de qualquer outra situação da loja que for desenvolvida, ela é uma estrutura. Ela é o que funciona, ela que dá o jogo da lucratividade. Ela que dá a variedade, ela que faz o cliente entrar na loja e ficar encabulado. Não, mas até agora eu não imaginava que entraria. Então, a partir do momento que você iniciou sua loja, você não pode parar de usar essa mecânica, a precificação. E esquece porcentagem. Você vai usar essa mecânica tanto na seção de R$30 de preço único, como na seção de X, que é uma seção pequena dentro da sua loja, que você potencializa ela. E quais os efeitos colaterais que você vai ter ao usar a precificação? Lucro. Eu iniciei há 10 anos atrás, comprava de 8 e vendia de 10, as lojas eram de 10. Eu ganhava 20% a 25%, eu acho que dá isso aí. Hoje, eu consigo, o preço aumentou, né? Que hoje a loja é de 30%, você pode vender 35%, depende da sua região. E eu consigo ter uma média de 90% a 110%. Usando a precificação. Por quê? Naquela época, eu usava porcentagem. Agora eu uso precificação. O preço aumentou, o cliente entendeu que é popular a loja, mas mesmo que seja barato, ele vai pagar mais um pouco e ele quer uma coisa de alta percepção. Então aumentou na loja. Lucratividade, a variedade da loja aumentou porque você começou a aplicar de maneira mais harmônica, você começou a entregar over delivery, você começou a entregar um produto que antes você não conseguiria ter numa loja popular. Hoje eu vendo sapatinho de tamanco na loja de R$30. Que isso, o cliente entrou, ele vê aquilo ali e ele já fica encabulado. Para ele é tudo, ele está fazendo um negoção com você. E fora que agora você vai ter lucratividade. Quanto mais lucratividade, você vai ter mais condições de investir. Você vai viver melhor, vai ter uma vida bacana. E o exemplo que eu dou é o meu exemplo. E dou o exemplo dos meus alunos. Que depois que começou a usar a precificação, mudou o jogo. Ela entendeu. A Aline mesmo, essa de São Paulo, a mesma mercadoria que ela vendia de R$50, ela passou a vender a 30. Depois que eu desenvolvi a precificação da primeira loja, há 1 ano e meio, eu trabalhava com porcentagem. Depois que eu desenvolvi a precificação, eu abri a segunda, terceira loja, a quarta loja, usando o método e a mecânica certa. Foi uma virada de chave para mim, completamente. Hoje, a gente tem recurso para investimento, para viver melhor, para estar mudando a loja, para você estar melhorando a equipe, para passar turbulência. Pensa, essa pandemia que a gente passou, eu abri 2 lojas na pandemia. Porque loja popular, você vende à vista, você tem como você estruturar. Se for uma pessoa pé no chão, você compra à vista e vende. A mercadoria que está dentro da sua loja, ela é sua. Você não deve ela. E pelo fato de você não dever ela, isso te ajuda. E são fatores. Mas por quê? Porque a precificação mudou o jogo para mim, fez com que eu tivesse mais lucratividade. E aí você começa a ter caixa, e aí você começa a ter recurso. E isso é importante. Você começa a testar produto diferente na loja. E a loja começa a te dar resultado diferente. Porque uma mudança parece simples, que não é simples. É estruturante. Quando você fala de uma mudança simples, é quando a mudança realmente ela é assim. Mas quando você fala de uma mudança para trazer estrutura para o seu negócio, é diferente. Como eu nunca imaginava que eu teria que ter em loja popular uma precificação exata para aquilo ali. Então, e eu penso assim, quando você entende a mecânica, hoje eu tenho, assim, eu sou um ser humano como vocês. Eu fico imaginando, se eu entendesse essa mecânica 10 anos atrás, como que seria a minha vida? Poderia estar 10 vezes melhor, mas eu penso que
A gente fica um pouco frustrado, aquela coisa que é normal, mas eu tô aqui hoje explicando para vocês porque eu tive que passar por um processo de 10 anos para me entender o que funcionaria e o que não funcionaria e persistir. Por isso que tem que começar errado, que nem todo mundo vai ter essa resiliência que eu tive. Muitos não vão ter, no meio do caminho ali, encontrou um problema, o cara vaza. E quando você não tem, no meu caso, eu não tive o plano B, eu tive que melhorar ele e potencializar. Então fica aqui hoje, é um conteúdo que eu acho de grande importância, que as pessoas confundem, quando vai começar a loja, o cara já vai lá, não, é com porcentagem mesmo. E para ter lucro em loja de roupa de preço único, sem a precificação, não entra no jogo não. É entrar e dar problema ali na frente. Até um próximo vídeo.